And thank you so much for inviting me to come speak with you. Muito obrigado por terem me convidado para falar para vocês. Tonight, Francisco has asked me to talk to you about defending the faith. Nessa noite, Francisco me pediu para falar para vocês sobre a defesa da fé. And this is a topic that has been very much of interest to me since I was a little boy. Esse é um assunto que tem me interessado muito desde que eu era um adolescente. From the age of, say, 14 or 15, I was reading many books on this subject. Já a partir dos 14 ou 15 anos, eu estava lendo muitos livros sobre o assunto. So I studied this for many, many years, and then I came across a particular argument. Eu estudei esse assunto por muitos e muitos anos, e então eu me deparei com um argumento em específico. That I found particularly powerful. E o argumento que eu considerei particularmente poderoso. It was articulated by a man named Cornelius Van Til. Esse argumento foi articulado por um homem chamado Cornelius Van Til. And when I started to read Van Til, quando eu comecei a ler Van Til, my eyes popped open and I said, "This is it." Os meus olhos se esbugalharam e eu disse, é isso aí. Perhaps you're not familiar with Van Til's approach to defending the faith. Talvez você não esteja familiarizado com a abordagem de Van Til para defender a fé. If you read Van Til himself, he's a little hard to understand. Se você lê os livros de Van Til, você perceberá que eles são um tanto difíceis de entender. One of his best students was a man by the name of Greg Bahnsen. Dos seus alunos mais brilhantes foi um homem chamado Greg Bahnsen. And one day I heard Dr. Bahnsen debate another man using this approach to defending the faith. Certa vez eu ouvi o Dr. Bahnsen debater um ateu usando esse argumento para defender a fé. And I was so impressed that I said, I want to meet this man. E eu fiquei tão impressionado que eu disse, eu preciso encontrar esse homem. So I flew to California and had lunch with him. Então eu peguei um voo para a Califórnia e almocei com ele. And I ended up studying under him for several years. E terminei estudando sob ele por vários anos. So what I want to do this next few days is to share with you the things that I've learned from Dr. Bahnsen and Dr. Van Til. Então, o que eu vou fazer nesses próximos dias é compartilhar com vocês o que eu aprendi com o Dr. Van Til e com o Dr. Bahnsen. It's a little different way of thinking that you're going to have to learn. É uma maneira diferente de pensar que você terá de aprender. But I'm going to walk through it very slowly to help you, and I think in the end you will be very blessed by it. Mas eu vou ser bem devagar, eu não vou me apressar e você vai ver quão abençoador é o pensamento dele, as ideias dele. Tomorrow you will get some notes that will be helpful for you. Amanhã você vai receber algumas anotações, um esboço que vão ser úteis para você. In particular, there will be a picture that I want to show you. E particularmente vai vir uma figura, um desenho, uma imagem que eu quero mostrar para vocês. It's this picture here. I know you can't see it. Essa imagem aí, eu sei que você não pode ver, mas é essa aí. But we will use that picture to help you to walk through carefully what I'm going to teach you. E nós vamos, a partir dessa imagem, mostrar como é que se vai caminhar, você vai perceber isso. Let's take a bigger approach to begin with and talk about just apologetics in general. Então, nesse início, nós vamos tratar sobre a apologética em geral. There's a gentleman by the name of John Fesco who wrote a book on apologetics. Há um homem chamado John Fesco que escreveu um livro sobre apologética. And he gave these 3 reasons for why we want to learn how to defend our faith. E ele nos deu 3 razões por que nós devemos aprender a defender a fé. The first is to refute intellectual objections to the Christian faith. A primeira é refutar objeções intelectuais à fé cristã. You've seen those, and you've probably seen them more and more in the culture. E isso nós vemos, essa resistência, essas objeções, nós vemos mais e mais na cultura. And when you hear those, perhaps you're intimidated by their arguments. Então, quando nós encontramos pessoas que resistem à fé cristã,
nós provavelmente nos deixamos intimidar pelos argumentos deles. And apologetics, defending the faith, is a way to help you learn how to counteract those arguments. E a apologética, a defesa da fé, é uma maneira de lhe ajudar a contra-argumentar, a expor os argumentos. The second reason that he gives is to clarify our understanding of the truth. A segunda razão que ele nos dá é nos ajudar a esclarecer o nosso entendimento da verdade. The third thing he said was to encourage and edify believers in their faith. A terceira razão é de encorajar e edificar os crentes na sua fé. And I think this is particularly important. E eu acho que isso é particularmente importante. Because you find many times that your faith will be challenged. Porque muitas vezes você vai perceber que a sua fé é desafiada. You may ask yourself, how do I know this is really true? E aí você pode se questionar, como é que eu sei que essas coisas em que eu acredito são realmente verdadeiras? Perhaps the Lord will ask you to do something that's very humbling. Talvez você precise fazer, o Senhor lhe peça para fazer algo que lhe seja humilhe. Or you have some very difficult trial in your life. Ou que o Senhor permita que você passe por tribulações em sua vida. And your faith may be shaken. Ou talvez a sua fé esteja sendo abalada. And you'll begin to have the doubts and you'll think, how do I know this is really true? E você começa a se questionar, como eu sei que essas verdades, essas coisas que eu acredito são realmente verdadeiras? Well, that's what I want to deal with the next few days. É sobre isso que eu quero lidar nos próximos dias. Now, what I want to do is introduce you to what I'm going to call a worldview map. O que eu quero fazer agora é apresentar para você o que eu chamo de mapa de cosmovisão. You will have this tomorrow, but let me just point out to you from here what I'm going to be showing you. Você vai receber isso amanhã, mas me deixe indicar algumas coisas para começar a esclarecer as suas mentes. On the far right, you'll see here that there is an earth. Aqui na parte de cima, você pode ver que há o planeta Terra. And that represents the evidences for Christianity. E isso significa as evidências pela fé cristã, para o cristianismo. We're going to talk about those evidences tonight. Hoje nós vamos tratar sobre as evidências a respeito da fé cristã, que comprovam a fé cristã. But what we're also going to do is walk backwards over, let me rephrase that. We're going to go backwards and talk about other factors that relate to apologetics. Mas nós também vamos tratar de maneira retroativa ou de trás para frente sobre outras coisas que tratam sobre a fé cristã. Most of the apologetics you may have heard deals with what we're going to talk about tonight, which is the evidences for Christianity. As outras abordagens de apologética com que nós nos deparamos por aí fora, trata apenas sobre o que nós vamos abordar hoje, que são as evidências. And so we're going to talk about that tonight, what some of those evidences are. Então, hoje nós vamos tratar com você sobre quais são essas evidências. And these are good arguments. As evidências são bons argumentos, but they're not the best. Mas eles não são os melhores argumentos. And that's what I'll share with you tomorrow night and the next couple of days. E isso eu vou mostrar para você amanhã à noite e no sábado. So I'm going to describe this as learning how to think upstream. Is that? Learning how to think upstream. Então, hoje eu vou mostrar para você como aprender a pensar desse modo bíblico. And I'll explain that more when you have the picture of the map tomorrow. E eu vou, então, lhe explicar melhor quando você puder observar a imagem amanhã à noite. Let's talk for a little bit about what are the typical arguments that are used to prove the existence of God or the truth of the Bible. Então, nós vamos ver quais são os argumentos tipicamente usados para comprovar a existência de Deus. These are some of the most common ones that you'll hear. Esses são alguns dos mais populares que você vai ouvir. That is, you begin with the world around you. Então, se começa observando o mundo ao redor. You can think of the universe, o universo, or the earth itself, a própria terra, or the humanity, a humanidade. You start with these evidences and you argue from those to try to prove that there is a God. Então, se parte dessas evidências para argumentando e provando a existência de Deus. So let me give you some examples of these. Apenas para usar alguns exemplos disso.
For example, people will look at artifacts. Por exemplo, as pessoas vão olhar para as artes. Someone might say, well, you read in the Bible about a city that was in this area, and you go and you dig it up and you find the city there. Então, se acha, por exemplo, um artefato em algum lugar e diz, está vendo? Isso aqui é mencionado na Bíblia e isso prova a veracidade. And they say, see, the Bible was right. It said there was a city there, and there was. Então, isso prova que a Bíblia está certa, porque a Bíblia diz que havia uma cidade ali e, de fato, havia. You can think of other archaeological examples. E a gente pode pensar sobre outros exemplos arqueológicos. And other evidences that people will bring up to try to show that Jesus did exist or the Bible was true. E outras provas e achados que as pessoas vão usar para mostrar que Jesus realmente existiu e que a Bíblia é verdadeira. Now these are helpful evidences. Então essas evidências realmente são úteis. So we don't have any problem using those. They're very helpful. A gente não tem nenhum problema quanto a usar essas evidências, elas são úteis. But as I said, we'll talk about another approach the next couple of days. But let me give you some more examples of evidences. Mas, como eu disse, nós vamos tratar sobre uma abordagem mais poderosa nos próximos dias. Mas deixe-me passar alguns exemplos. Another example of an evidential type of apologetics are books that are written on how you know the Bible is an accurate book. Então, outro exemplo é um livro que foi escrito sobre como provar que a Bíblia é a palavra de Deus. So they'll talk about how the Bible was translated, how it was, what's the word I want? How it was translated, how it was put together into a book, and they'll try to give evidences on why we can believe that the book we have now is the one that God gave us originally. Então, esses argumentos nos mostram como a Bíblia, parte do seguinte, como a Bíblia foi escrita, como os livros do cânon bíblico foi fechado, e mostra como as razões que a gente tem para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. How do we know the Bible we have now is the one that God originally gave? Como nós sabemos que a Bíblia que nós temos agora foi a Bíblia, a palavra que Deus nos deu? Again, a very helpful type of apologetic. Então, esse é um tipo de apologética também muito útil, muito proveitosa. Another type of apologetics is one that's known as classical apologetics. Classical. A outra apologética, que é, além dessa evidencialista, é outra chamada apologética clássica. And this approach looks at the evidence of nature, for example. E essa outra abordagem parte dos exemplos da natureza. It looks at nature and it sees design. Então se olha para a natureza e vê como a natureza foi projetada, como o mundo foi criado. They look at plants, they look at animals, they say things seem to be designed a certain way. Então se olha as plantas, se olha para os animais e se chega à conclusão, vejam como há um projeto, como há uma mente inteligente por trás. So there must be a designer. Tem de ter havido alguém que projetou, que foi o designer. Another example would be when we look at events, we notice how one event causes another event. Outra abordagem é quando nós vemos que um evento causou o outro evento. And you work it backwards, you say something must have caused everything. E a gente, pensando a partir de causa e efeito, a gente diz, isso tem de ter tido uma causa. And so they go back and they say there must be a first cause, and that must be God. Então, essa primeira causa deve ter sido Deus. These are known as the teleological or cosmological arguments. Esse argumento é chamado de teleológico, que indica finalidade, ou cosmológico. These are good arguments. E esses são argumentos, é um argumento bom. But they're not as powerful as they can be. Mas não é tão proveitoso, tão poderoso quanto poderia. And these are pretty common among Christian churches to use these types of arguments. E é muito comum nas igrejas em geral usar esses tipos de argumentos. So we argue from design or causality, and then we argue though that, let me go back and say it this way. One of the difficulties of this approach though is it's arguing for a God, not for the biblical God. Então, quando se argumenta a partir do projeto, que houve um Criador, ou a partir da finalidade,
se ajuda, mas o problema é o seguinte, que se argumenta em favor de um Deus e não do Deus. There are many books that are written on these subjects. Há muitos livros escritos sobre esse assunto. There's one by Josh McDowell, and it's called Evidence That Demands a Verdict. Há um livro escrito por um autor chamado Josh McDowell, que é intitulado Evidências que Exigem um Veredito. This is a thick book. It is full of all kinds of evidence for Christianity's truth. É um livro bastante grosso, está cheio de argumentos em favor da existência de Deus. There's so much evidence that he wrote a second book called More Evidence That Demands a Verdict. Há tantas evidências que ele escreveu um segundo livro intitulado Mais Evidências a Favor da Existência de Deus. There's also a gentleman by the name of Lee Strobel who wrote a book called The Case for Christ. Há também um autor chamado Lee Strobel que escreveu um livro em defesa de Cristo. And again, this has become a very popular book. Esse livro se tornou muito popular. Okay, so what we've seen then is a couple of different approaches to using evidence. Então nós vamos ver várias abordagens diferentes que usam evidências. We have the artifacts and archaeology. Nós temos aquela que usa os artefatos e arqueologia. Arguments to show that the scriptures that we have today are reliable. E para mostrar que as escrituras que nós temos hoje são confiáveis. Arguments that look at nature and then try to project from that and say there must be an ultimate designer or an ultimate causer. Argumentos que olham e que se olha para a natureza e se infere a partir da sua complexidade que houve um causador, um criador de todas as coisas. The last type is another one. Well, just one more type would be one from an argument from prophecy. From prophecy. Prophecy? Yeah. That the Bible predicts things. Há um outro argumento, uma outra abordagem que é o argumento a partir da profecia. A partir das profecias vai mostrar que essas cumpridas mostram que a Bíblia é verdadeira. You can look at all kinds of passages of Scripture that predicted events of the future and they came true. Nós podemos ver várias passagens das Escrituras que predizem acontecimentos que aconteceram, que se cumpriram. Again, these are all good ways of giving evidences for the truth of Christianity. E, mais uma vez, esses todos são bons argumentos em favor da verdade do cristianismo. Let me give you 4 reasons why these are helpful. Me permita passar 4 razões porque esses argumentos são úteis. Using evidence for Christianity is a very natural way that people will prove things. Or using evidence is a very natural way to prove things. O uso de evidências é uma maneira natural de provar as coisas. If I say it's raining outside, se eu disser está chovendo lá fora, and you say, how do you know that? E você me perguntar, como você sabe disso? I'll say, look, and you'll see the rain. Eu vou dizer, olha, e você vai ver a chuva. And people will ask other questions. How do you know this? How do you know that? E as pessoas perguntam, como você sabe isso? Como você sabe aquilo? And very often we'll just give them evidence for that. Well, whether it's a book or an item. E normalmente nós vamos mostrar as evidências para isso, seja um livro, sobre um item qualquer. So it can be very helpful for that reason. This is the way people normally think. Então, o uso de evidências é muito útil, proveitoso para a maneira como as pessoas pensam. Another thing is it's tactile. We can, with the evidences, we can often touch them or see them. Então, outra razão porque se pode usar evidências é que ela é táctil, se pode usar, é tangível. And these are a little bit easier to use than ones that are more philosophical. Então, essa abordagem, essas evidências são mais fáceis do que aquelas abordagens mais filosóficas. And then there's also another value of using evidence. E, então, há outra razão porque é importante usar evidências. Because there's lots of it. É porque há muitas evidências. For example, in Psalm 19, if you have your Bible, por exemplo, no Salmo 19, se você estiver com a sua Bíblia. What does the Bible say about evidence? O que é que a Bíblia diz a respeito das evidências? I'm going to read 1 through 6. Versículos, Salmo 19, de 1 a 6. Yeah? Just go ahead and read it.
Salmo 19:6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói. A percorrer all of creation is a way of almost shouting out to people, there is a God. Então, se refere à natureza como um modo de mostrar às pessoas que há um Deus. So the Bible is not afraid to present evidence for God. Então, a Bíblia não está com medo de apresentar evidências em favor de Deus. Let me give you two more places where the Bible uses evidence. Me permita ler mais duas passagens em que a Bíblia usa evidências. Although in one sense we can look at every miracle as a way of Jesus showing who he was. Os milagres são também uma maneira de mostrar quem Jesus realmente era. If you turn to Acts 1, se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. And let's just do verse 3, talking about Jesus. No versículo 3, em Atos, capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. So isn't it interesting that Jesus is talking to the apostles? Então, aqui o Senhor Jesus, é interessante, está conversando com os apóstolos. It says he was giving them many proofs. E se diz que ele está dando a eles muitas provas. He was proving to them who he was. Ele estava provando para eles quem ele era. Most likely during those 40 days. Muito provavelmente durante aqueles 40 dias. He was eating and drinking with them. Ele estava comendo, estava bebendo com eles. He was touching them, tocando-os. And he was showing, I really do exist. And this is following the resurrection. E ele estava mostrando para eles, eu realmente existo. Eu ressuscitei. Perhaps they were still wondering, how is this possible that he's actually back from the dead? Talvez aquelas pessoas, aqueles crentes estivessem pensando, como é possível que ele esteja de volta? And he proves it to them by saying, here, touch me, watch me eat. E Jesus provou isso para eles, mostrando, comendo com eles e dizendo, podem tocar em mim. Another example is just a couple pages back in John 20. Outro exemplo está algumas páginas atrás, em João capítulo 20. And if you remember the story of doubting Thomas. E se você se lembra da história do Tomé que duvidava. And Thomas, do you remember what he says? Você se lembra do que Tomé disse? He says, unless I can see him and touch him, I don't believe he's risen from the dead. Ele diz, a menos que eu possa vê-lo e tocar nele, eu não posso acreditar que ele ressuscitou dos mortos. And look at 20 verses 26 through 29. Veja os versículos de 24 a 29 em João capítulo 20. Go ahead and read those. Ok. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. So does the Bible use evidence? Então, a Bíblia usa evidências? Absolutely. Com certeza. We have the heavens declaring the glory of God.
Nós temos os céus declarando a glória de Deus. We see Jesus proving that he's a man by eating and drinking and being with his men. Nós vemos Jesus provando que ele era homem, comendo com as pessoas e deixando-as tocarem-no. We see Jesus telling Thomas, touch me right here, feel it. E também Jesus conversando com Tomé, dizendo, toque, coloque a mão aqui dele. And we have many of the miracles of the Bible. Então, nós temos muitos milagres, há muitos milagres na Bíblia. Now, I want to take a couple of minutes and tell you about some more evidence that we can point to today. Então, gastar os próximos minutos mostrando quantas mais evidências a gente pode recorrer. And we're going to do this by going very small first. Então, nós vamos começar mostrando alguns aparentemente pequenos, and then we're going to get very big. Então, vai ficar maior. So when it comes to what we call the microscopic, então, pense no microscópio. Are there evidences that we're seeing today of God's existence? Há evidências, quais são as evidências que nós estamos vendo hoje sobre a existência de Deus? Let me just give you one example. Me deixe dar alguns exemplos. The DNA in your body. O DNA no seu corpo. This is information coding in your body. Isso é informação codificada no seu corpo. Now, the reigning model in the culture says that we evolved out of nothing, or out of a simple cell. Aqueles que dizem que nós evoluímos de células simples. And yet, the more science progresses, e, no entanto, quanto mais a ciência avança, the more difficult it is to support that theory. Mais difícil é manter essa teoria evolucionista. In fact, if you took all the DNA in your body, na verdade, o DNA no seu corpo, and you strung it together in a long string, se desenvolve juntos, tem muito largo, é algo espantoso, muito grande. Do you know how long it would be? Você sabe o tamanho das células? 10 billion miles. 10 milhões, 10 billion? Billion. Billions? Billion miles. 10 bilhões de milhas. And the evolutionary theory says that the evolutionary theory says we started from a simple cell, and by accident, this has evolved into this. O evolucionismo diz isso começou com uma célula simples e então se desenvolveu assim do nada. If we took all that DNA, it would take us to the 10 billion miles. Let me put it this way: 10 billion miles is the same as going back and forth to the sun 61 times. Então, se a gente pegar a extensão do DNA, 10 bilhões de milhas, dá para ir não sei quantas vezes para o Sol. The more science progresses, the more complex the human body is. Quanto mais a ciência progride, se vê quão complexo é o corpo humano. The more complex the brain is. Quão complexa é a mente humana. And so this is more and more humbling. Então isso deve nos humilhar, nos fazer humildes. And harder to defend from an evolutionary standpoint. E é muito difícil defender a vida humana o surgimento a partir do evolucionismo. They actually use an expression called explanatory deficits. Inclusive se usa aquela expressão déficit explanatório, que eles não conseguem explicar. This is what evolutionists say about their own model. It has explanatory deficits. Os evolucionistas dizem sobre o seu próprio modelo, a sua própria teoria, que eles têm déficit explicativo ou explanatório. Let's get big. We could go on so much more just on the microscopic. Let's go to the macroscopic. Agora, nós tratamos sobre o microscópio, vamos ver o macroscópio. Stephen Meyer, who is a philosopher of science with the Discovery Institute. Stephen Meyer, que é filósofo da ciência, que falou algumas coisas sobre isso. Has written that there are 3 major discoveries in the last 60 years, we'll say last 75 years, that have really threatened evolution. Ele disse que houve nos últimos 70 anos 3 descobertas que realmente desafiam a teoria evolucionista. And one of them is the Big Bang Theory.
E uma delas é a teoria do Big Bang, a grande explosão. Up until just several decades ago, scientists believed that the universe always existed. Há algumas décadas alguns acreditavam que o universo sempre existiu. But science is showing that the universe actually had a beginning. Mas a ciência agora tem mostrado que o universo teve um começo. Of course, the Bible has been teaching us that all along. E, na verdade, a Bíblia vem ensinando isso há muito tempo. A second thing that they've discovered that's threatened the theory of evolution Uma segunda descoberta que tem desafiado a teoria da evolução is what they call the fine-tuning of the universe. é o que se chama de sintonia fina do universo. There are perhaps hundreds of ways that scientists have shown how special our particular planet is. Na verdade, há muitas maneiras como a ciência tem mostrado quão especial é o nosso planeta. It's called the fine-tuning of the universe. Esse argumento que se usa se chama sintonia fina do universo. It includes very interesting things such as how close we are to the sun and the moon. Se usa ideias como, por exemplo, quão perto nós estamos do Sol ou da Lua. If we were any closer or any further away, our Earth would not be what it is today. Se nós estivéssemos um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais distante do Sol, por exemplo, a vida aqui não seria possível. The same thing with the placement of the Earth in the galaxy, the Milky Way galaxy. E da mesma forma, a posição da Terra, o lugar da Terra na galáxia. It's almost as if we were put in a very special place. É como se a gente tivesse sido, o planeta tivesse sido colocado num lugar muito especial. Any closer to the center or any further away from the center than we are, we would cease to exist as a planet. Um pouquinho mais para um lado, um pouco mais para o outro, nós cessaríamos de existir. Now there are so many examples of this. Há tantos exemplos disso that it becomes a little bit overwhelming for the evolutionists. Que simplesmente é acachapante para o evolucionista. And saying this all happened by accident. Que diz, tudo isso aconteceu por acidente. There are just so many, what we'll say, coincidences. É como se houvesse para eles muitas coincidências. Now, of course, they continue to look for life outside the universe. E, naturalmente, eles continuam a procurar por vida fora do universo. And they'll say, well, there are many planets out there like ours that can have life. Eles dizem, bom, há muitos planetas lá que pode existir vida em algum deles. And they're desperate to find that. Eles estão desesperados para achar vida em outro planeta, em outros planetas. But so far they've heard nothing. They've found nothing. Mas até agora não encontraram nada. Another example, this would be the anthropic, what's called the anthropic principle. Outro exemplo disso é o que se chama de princípio de entropia. Again, hundreds of ways in which man can exist on this planet. Há centenas de maneiras como as pessoas podem existir nesse planeta. Only because so many conditions have been met for him to do so. Apenas porque algumas condições foram satisfeitas para possibilitar a vida aqui. Now I can give more examples. Let me just reiterate what Stephen Meyer said. Eu posso lhe dar mais alguns exemplos, mas me deixe reiterar o que Stephen Meyer disse. The three biggest discoveries of science in the last 75 years. As três maiores descobertas científicas nos últimos anos are the Big Bang, a teoria do Big Bang, a grande explosão, the fine-tuning of the planet, a sintonia fina do universo, and the DNA in a human body. E o DNA do corpo humano. Now I say DNA because what he has learned is that the DNA is actually very much like computer coding. E eu digo DNA porque se tem descoberto que o DNA é muito parecido com a codificação de computadores. His argument is that you never have information apart from a person. Então, e segundo a qual não há informações à parte da pessoa. So the DNA is full of information. Where did that come from? O DNA está cheio de informações. De onde vieram essas informações? His argument is it had to come from a person. O argumento é que essas informações vieram de alguém. Or a personal God. Ou de um Deus pessoal. Let me give you a couple more evidences.
E eu vou passar para você mais algumas evidências. If you've ever studied mathematics, Se você estuda matemática, mathematics is a fascinating study, matemática é um estudo fascinante, particularly because of how much it relates to the physical world. principalmente sobre a maneira particular como se relaciona com o mundo físico. There's actually a famous paper written by Eugene Wigner. Há um trabalho, um ensaio muito famoso, publicado, escrito por alguém chamado Wigner, In 1959, em 1959. and the title is this: O título é este: Unreasonable Effectiveness of Mathematics. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. do irrazoável para a efetividade da matemática. This is an unbeliever E esse cara é um descrente, and a mathematician, um matemático. and the more he studies mathematics, E quanto mais ele estuda a matemática, and the more he sees it work together with the physical universe, mais ele vê a relação da matemática com o mundo físico do universo. he's amazed. Ele fica espantado. He finds it very surprising. E isso o surpreende grandemente. He actually describes it as a miracle. E ele, inclusive, descreve isso como um milagre. He's not a Christian. E ele não é um cristão. What do Christians think about that? O que é que os cristãos pensam sobre isso? Does that surprise you that mathematics and nature fit together so perfectly? Isso lhe surpreende que a matemática e a natureza se unam, se harmonizem tão perfeitamente? We have a personal God Nós temos um Deus pessoal who knows everything, que sabe todas as coisas, who's created the universe, que criou o universo, and He's created it with order. que criou tudo com ordem, He's given us minds to understand that order. que nos deu mentes para entender esta ordem. And so as Christians, we can say this fits perfectly with Christianity. Então, como cristãos, nós podemos dizer isso se harmoniza perfeitamente com o cristianismo. Another one, let me jump down because I want to move along here. Tem outro, me deixe ver aqui, tá? Well, another thing that we're seeing that's interesting to me is the responses from the non-Christian scientists. Outra coisa que é interessante para mim são as respostas dadas pelos cientistas ateus. As they see their theory undermined, Quando eles, na medida em que eles veem a teoria deles solapada, minada, they're coming up with more and more bizarre theories to explain things. eles aparecem com teorias mais bizarras ainda para explicar as coisas. One would say that the reason we're here is because of aliens. Alguns dizem a razão porque nós estamos aqui é por causa dos extraterrestres. They'll say, oh, I know evolution doesn't work, but we didn't need it to because aliens came and planted us here. Eles dizem, bom, eu sei que o evolucionismo não funciona, mas não importa, porque nós sabemos que os alienígenas vieram aqui. And they say that with a straight face. E eles dizem They're isso serious. sem ter vergonha na cara. Another one will say, for example, Neil deGrasse Tyson, you know that man? Yeah. Says that we are in a giant computer simulation. Então, tem outro chamado, outro que diz, Neil deGrasse, um cientista que diz, nós somos como um sistema de computador, Like the movie Matrix. como os cineastas que fazem filmes. And he goes around the United States lecturing about this. E ele sai viajando pelos Estados Unidos falando sobre essas questões. Another theory that's been popular is one called multiverses. Outra teoria que tem se tornado popular é aquela do multi-universo. This is where they say there are innumerable universes, Eles dizem que há inumeráveis universos. and we just happen to be in the one where evolution worked. E acontece da gente estar exatamente naquele em que o evolucionismo funciona. So they're getting more and more desperate to try to find an explanation for the evidences around us. Então, eles estão ficando, esses ateus, mais e mais desesperados para criar alguma teoria que pareça ter sentido. So we see that the Bible gives all kinds of great evidence for the existence of God and the truth of the Scripture and the deity of Christ. Então, nós vemos que a Bíblia nos oferece várias evidências para a divindade de Cristo, para a criação do universo, para
para a existência de Deus. And we find many of these arguments are very effective against unbelievers. E esses argumentos são muito eficazes no trato com os descrentes. But there are some limitations. Mas há algumas limitações. Because all of these, for example, Porque todos esses, por exemplo, are trying to prove the existence of a God. e todos esses argumentos estão tentando provar a existência de Deus. So they start there, they say, we want to show you that there must be a God out there. Então, eles se esforçam para mostrar com esses argumentos que existe Deus. And then they have to try to pile on more and more evidence to say, let me show you that the God that we think exists must be the God of the Bible. Então, eles começam a acumular argumentos para dizer que esse Deus seria o Deus. This kind of argument, though, ultimately leads just to a probability of God, not to a certainty. Então, esses argumentos falham por quererem mostrar a probabilidade de Deus, não a certeza da existência de Deus. And I want to show you that you can know certainly that the Bible is true, that God is God. Então, eu quero mostrar para você que a gente pode pensar sobre Deus, sobre a veracidade da Bíblia, com certeza, e não em termos de probabilidade. Another problem with the evidential approach Outro problema da abordagem evidencialista is you bring a lot of assumptions to the argument. é que a pessoa assume várias coisas, leva vários pressupostos para os argumentos. And so those assumptions can be questioned. Então, essas coisas que eles assumem, esses pressupostos, podem ser questionados. And a lot of time can be spent talking about the different assumptions. Então, nós vamos passar algum tempo falando sobre esses pressupostos que eles assumem. So, for example, that we assume that nature is uniform. Então, se assume que a natureza, que há uniformidade na natureza. We assume that we can trust our senses. Se assume também que nós podemos confiar nos nossos sentidos. And other problems. Esse é outro problema. Another problem with the use of evidences Outro problema para o uso de evidências is it assumes a neutrality. é que acredita em neutralidade. It assumes that the unbeliever Assume que o descrente will objectively look at the evidence and come to the right conclusion. assume que o descrente vai olhar para as evidências e vai chegar à conclusão certa. And this is a wrong assumption, which we'll see in the next couple of days. E esse é um pensamento errado, como nós vamos ver amanhã e depois. Again, the same idea is that the fallacies that they believe is we believe the unbelievers will objectively follow the evidence to its right conclusion. Então, o erro é achar que os descrentes podem ser neutros e, a partir das evidências, chegar a conclusões certas. But will evidence convince a person that God exists and the Bible is true? Mas será que as evidências vão convencer uma pessoa de que a Bíblia é verdadeira? You think of the example in Luke 16 with the rich man and Lazarus. Pense naquele exemplo de Lucas 16, que trata sobre Lázaro. If you remember that the rich man asked Abraham to send Lazarus back to his brothers and tell them about hell and about God. Nesse texto, o rico pede a Abraão que envie alguém para convencer os seus familiares que estavam vivos de que Jesus era o Cristo, de que a palavra de Deus é verdadeira. And Abraham responds to him. E Abraão responde a ele. They have the Bible, they have Abraham and the prophets. E Abraão responde a ele. Eles têm a Bíblia, eles têm os profetas. And they don't believe the Bible. Eles não acreditam na Bíblia. So they won't believe it even if they see a man rise from the dead. Então eles não vão acreditar nem mesmo que eles vejam um homem ressuscitado dos mortos. Do you see the problem there? Você vê o problema com... He's making the point that even if these people see someone rise from the dead, they won't believe. Então Abraão está mostrando que mesmo que eles vissem, que houvesse evidências, aquelas pessoas não acreditariam. So evidence is not going to always be that persuasive. Então, evidências não vão ser sempre persuasivas. Another problem. Outro problema. There's an expression that says, he who frames the argument wins the debate.
Alguns dizem, aquele que forma o argumento, que cria o argumento, vence o debate. And that's important to understand. Isso é importante que nós entendamos. If you're going up against somebody who is a well-reasoned unbeliever, porque se você for conversar com alguém que é um descrente, estudioso, bem articulado, and they have a chance to lay out their case very carefully, e eles têm a chance de articular a sua visão articuladamente, it can be very persuasive. Eles podem ser muito persuasivos. And that's why the expression is, he who frames the argument, the one who makes the argument, can win the debate. E daí a expressão, o dizer, aquele que cria o argumento, vence o debate. Another problem with evidential approach, outro problema com a abordagem is it's easy to deny it. É que é fácil negá-las. Someone could look at all the evidence and say, well, it's impressive, but it's just not enough. Alguém pode olhar para as evidências e dizer, bom, são impressionantes, mas não são suficientes. Ben Shapiro, who's a famous, what would you call him, a journalist, well, I'll say, in America, Ben Shapiro. Há jornalista famoso nos Estados Unidos. Listen to all the evidence for the resurrection. Que listou todas as evidências para a ressurreição. When a famous theologian went and sat with him, quando teólogo famoso sentou-se com ele, and when it was all over, e quando tinham terminado a conversa, he said, I find that interesting. Ele disse, eu acho tudo isso interessante. And that was it. It didn't persuade him. Esse jornalista não foi persuadido. So as much as we enjoy the evidence, então, embora nós usemos e gostemos das evidências, as much as it's very helpful, embora sejam muito úteis, it's not always convincing. Elas nem sempre são convincentes para a pessoa que não crê. It's not the most persuasive type of argument. O evidencialismo, o que usa evidência, não é o mais persuasivo tipo de apologética. I'll give you one other example of this. E mais exemplo disso. Have you heard of the four horsemen, the four atheists? Vocês já ouviram falar sobre os 4 ateus, cavaleiros do ateísmo? One of the most famous is Richard Dawkins. Dos mais famosos é o Richard Dawkins. And he's looked at things like DNA. E ele tem olhado para a questão do DNA. And the complexity of the body. E para a complexidade do corpo humano. And this is what he said when he saw that evidence. Isso foi o que ele falou quando viu as evidências. He says, biology is the study of things. Ele disse, biologia é o estudo das coisas that give the appearance of design. Que dão a aparência de projetos que terem sido desenhadas. I find that very interesting. E eu achei isso interessante, que ele tenha dito isso. Here we have this body that is the most complex thing that exists. Então nós temos esse corpo que é a coisa mais complexa que existe. And we as Christians would say it just screams that there must be a designer. E quando nós cristãos vemos isso, nós dizemos, tem de ter havido um criador, alguém fez isso. And Dawkins looks at the very same thing. E o Dawkins vê a mesma coisa. And he says it gives the appearance of design. E diz, e é apenas isso dá o corpo, essa complexidade dá a aparência de projeto. But his point is that, but it wasn't. Parece, mas não é. Another example of this is Bill Nye. I don't know if you heard of Bill Nye, the science guy. Outro exemplo é de um cara chamado Bill Nye. Ele é o homem da ciência. He said this quote. Ele disse, in that long ago moment, well, do you want to just look at the quote and read it or quote it? This one here. Or if you want, just cut it down to the end there. Ele pediu para eu ler a citação desse cientista da televisão chamado Bill Nye. Ele disse, naquele tempo, muito atrás, eu estava paralisado com dúvidas. Eu era apenas uma criança sentada no banco. E aquele banco era um de muitos bancos no planeta, aquela
aquela praia, na verdade, era uma de muitos no planeta, no esquema cósmico de coisas. Muito pequeno. Uma pequena fagulha da realidade. Além disso, a minha casa, a Terra, é apenas um pequeno fagulha orbitando uma estrela que realmente, considerando tudo o mais, as numerosas estrelas, é apenas uma pequena parte dessa galáxia, na galáxia de estrelas. A galáxia, por sua vez, sendo outra pequena parte entre outras galáxias, entre outras fagulhas de galáxias. Eu sou uma pequena parte, algo diminuto, orbitando algo no meio de um profundo espaço, e isso não faz sentido para mim, não importa para mim. Bill Nye looks at the universe. Esse senhor Bill Nye olha para o universo and he says everything is without meaning. E diz, nada tem sentido, nada importa para mim. But what do we do when we look at the universe? Mas o que nós fazemos quando olhamos para o universo? We say, what a great, powerful, and magnificent God that we serve. Nós dizemos, que Deus magnificente e poderoso nós servimos. And so we see once again that looking at just the evidence will not be the most convincing argument. E mais uma vez nós vemos que simplesmente considerar as evidências não é uma maneira convincente, eles não são muito convincentes. The last reason that we would say that the evidential approach is not the best. Uma última razão porque eu quero mostrar que a abordagem que usa evidências não é a melhor abordagem is that the Bible teaches us é que a Bíblia nos ensina that men are actively suppressing the truth. Que o homem está suprimindo a verdade. The Bible teaches us that men do not want to know God. A Bíblia nos ensina que o homem não quer conhecer a Deus. It teaches us in Romans 1:21. Nos ensina em Romanos capítulo 1. Actually, why don't you read from 19? Actually, from 18 to 23. Romanos capítulo 1, 18 to 23. Até o versículo 23, em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23, que mostra exatamente isso, que o homem não quer conhecer a Deus. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, todo o conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nus em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. So the Bible teaches us, a Bíblia nos ensina, that people work hard que as pessoas se esforçam muito to prove that God does not exist. Para provar que Deus não existe. And all the evidence that you throw at them, com todas as evidências que nós mostramos para eles, they can interpret it any way they want. Eles querem interpretar essas evidências da maneira deles, que eles querem. They're trying to suppress the truth. Eles suprimem a verdade, eles detêm a verdade. There's a book written by a man named McKay. Há livro escrito por homem chamado McKay. It was in the 1800s. No século XVIII. It's called Extraordinary Popular Delusions. Que é intitulado Ilusões extraordinariamente populares.
It's a book all about how people try to suppress truth. É um livro que trata sobre como as pessoas gostam de suprimir, de negar a verdade. And all the ways that they will delude themselves. E há várias maneiras como as pessoas se enganam a si mesmas. One of the examples he gave was of a Hindu man. Um exemplo que ele deu foi o de um hindu, praticante do hinduísmo. You know, the Hindus, they would not want to eat living things. E você sabe que os hindus não querem comer criaturas vivas. So they will have, for example, cows walking in the street. E assim onde eles moram, vocês vão ver vacas andando nas Because they ruas, see these as kinds of gods. porque eles acham que as vacas são um tipo de deuses. And there's a story of one day when this Hindu man E a história de que um dia, certa vez, esse hindu was looking through the microscope of a scientist. estava olhando através do microscópio de um cientista. And when he saw the little, what would you call them? Critters? When he saw the living things in water, Quando eles viram, olhando a água no microscópio, vindo aquelas partículas ínfimas na água, he thought through the implications of that. ele pensou sobre as implicações disso. I shouldn't be drinking water. There's living things in here. Ele disse, eu não devo beber água porque tem essas pequenas criaturinhas na água. So did he stop being a Hindu? Daí ele parou de ser um hindu? No. Não. He broke the microscope. Ele quebrou o microscópio. This is what the Bible tells us unbelievers do all the time. É isso que a Bíblia diz que os descrentes fazem o tempo todo. And so, in conclusion, Então, em conclusão, we can say that there's all kinds of wonderful evidences for the existence of God. nós podemos dizer que há todo tipo de evidências maravilhosas a favor da existência de Deus. So for the truth of the scriptures. And for the truth of the E scriptures. pela verdade, evidências para a verdade das Escrituras. But we find that they're not always as persuasive as we'd like. Mas nós vemos que nem sempre essas evidências são tão persuasivas quanto nós gostaríamos que fossem. They argue for a generic God. Porque as evidências, o evidencialismo, argumentam em favor de um Deus genérico. And they don't deal with people who are trying to suppress the truth. E não lidam com as pessoas que estão tentando suprimir a verdade. So is there a more powerful approach? Então, há uma abordagem muito mais poderosa. Is there a more certain argument that we can use? Será que há um argumento mais certeiro, mais convencido de que a gente possa usar? Is there even one that's more biblical? Será que há uma maneira mais bíblica de argumentar pela existência de Deus? And the answer is yes. E a resposta é sim. And come back tomorrow night and I'll tell you what it is. E amanhã à noite, quando você voltar, eu vou lhe dizer qual é essa outra abordagem. Amen. Amém?